As possibilidades para as mulheres são muito mais escassas. E aí vai acumulando aquilo, né? É preta, é lésbica, é trans. E aí o negócio vai ficando dificílimo, assim. Então, é preciso olhar para tudo isso, né? Meu nome é Karine Guerra, sou muralista, artista visual e ilustradora. Eu sempre me vi atrelada à profissão de arte, né? Mas isso era muito abafado na minha casa, né? No sentido de não vemos como você vai conseguir se sustentar com esse tipo de trabalho. Então era um negócio que era visto com muito medo, assim, da minha família, né? Então a minha saída, o meu jeito de resolver isso foi ir para áreas meio vizinhas às artes visuais. Então trabalhei muito com design gráfico, daí fui para a área da publicidade, mas sempre tentando um jeito de, em algum momento eu quero fazer essa transição. Aí em 2006, eu entrei na Faculdade de Artes Visuais e aí finalizei em 2010, só que ainda assim eu não consegui essa transição muito rápido. Demorei um tempão para elaborar como isso seria o meu sustento. Demorei precisamente 8 anos para fazer isso. E agora há 3 anos eu fiz essa transição, né? Agora eu vou tentar uma carreira, um trabalho em artes, né? E eu tô nessa. Eu comecei a pintar na rua de forma mais assídua em 2016, né? Mas existem temporadas, né? Às vezes eu fico meses sem pintar e aí me dedico a outra linguagem, né? Eu fico mais dentro do ateliê. Então comecei em 2016 muito em função da entrada no coletivo Muros que Gritam, que infelizmente não está em atividade atualmente, mas cada um à sua maneira me ajudou muito a pensar nesse trabalho na rua, nessa pintura que acontece na rua. A partir dali, aconteceram várias adequações, assim, várias descobertas, a exploração de outras formas de, por exemplo, passar uma imagem para a parede. Antes era primordialmente o látex, né? E hoje em dia eu tento algumas coisas com spray também, que dá uma velocidade muito grande, né? É outra coisa, mas como o preço é altíssimo, tem que ainda ter esse jogo, né? Não dá para fazer um trabalho inteiro de spray, às vezes, dependendo do tamanho. Mas são essas explorações que acontecem, né? Ver o que funciona, outras formas, outros materiais. Eu busco colocar no meu trabalho uma ansiedade que eu tenho de discutir e fazer propostas que olhem para uma vontade de diminuir abismos de possibilidades. Então, por que para as mulheres é sempre tão complicado? Por que a gente precisa, nos eventos, ficar insistindo, gente, por que não tem mulheres? Assim? E quando tem mulheres, por que só tem mulheres cis, brancas? Por quê? Né? Isso não devia ser uma coisa que a gente tivesse que insistir tanto e que pontuar tanto, né? Devia ser uma briga de todo mundo, né? Não devia ter ali tanta briga da nossa parte, né? É uma coisa que tem que ser natural, assim, tem que ser a diretriz do evento que eu estou falando no sentido completo, né? Exposição, evento, congresso, etc, etc. Isso tem que ser diretriz. Vou pensar em quais pessoas vão falar e para quem que essas pessoas vão falar. Isso é primeira coisa, assim, tá no esqueleto do negócio. No entanto, não, né? A gente tem que falar o óbvio sempre, sempre, sempre.
A criação artística, ela reflete muito os processos de autoconhecimento pelos quais eu estou passando. Então, tem muito a coisa de tocar em assuntos relacionados à vivência da mulher. Aparecem muito esses pontos. Me interessa muito tratar da discussão da não equidade de gênero, né? Para que exista mais equidade. Essa ação sozinha é muito pequena, é muito curta, mas eu acho que a insistência de muita gente talvez mexa com um número importante de pessoas. Então acho que pode ser um veículo para tratar desses assuntos. Com relação à potência e talento, eu não vejo diferença, né, com relação a gênero propriamente, né? São pessoas, são singularidades, né? E eu acho que é interessante é tirar essa surpresa, assim, eu acho que essa é a palavra. Eu percebo muito que quando alguns homens veem que a gente está pintando, está desenvolvendo um trabalho, é aquela coisa da surpresa. Nossa, mas você tá fazendo isso? Esse desenho é de sua autoria? E esse elemento da surpresa é muito ruim, né? Porque está implícito que, nossa, você trabalha com isso? É possível que você desenvolva esse trabalho? E foi o que eu percebi quando fui executar meu último trabalho, em que eu convidei meu parceiro, Felipe Bitt, para me auxiliar. E ele estava desenvolvendo um trabalho ali de preenchimento de espaço, né? Para que aquele trabalho entrasse numa dinâmica mais rápida, etc. Mas eu estava fazendo ali o desenho, e pincel na mão, e ainda assim as pessoas se voltavam para ele, perguntavam sobre as questões do trabalho, sobre do que se trata, você pode falar mais, ou parabéns, que legal. E assim, é surpreendente, assim, porque se eu tô fazendo desenho ali, acho que diz alguma coisa, né? E mesmo assim as pessoas iam para ele para parabenizar. Então é essa coisa da surpresa, mas nossa, uau, você está fazendo isso? Assim, não tem surpresa nenhuma. É uma mulher que está desenvolvendo um trabalho, né? É diferente de se surpreender com a arte, né? A surpresa não foi essa. A surpresa foi, uau, uma mulher está fazendo, assim, é possível? Não, acho que é ele, acho que é esse cara, o autor. É impressionante no sentido de estar muito óbvio, assim, de eu estar fazendo o desenho, assim. Essa surpresa é muito ruim, né? Tem que ser normal. Uma situação ruim que eu vivenciei, assim, com relação a pintar na rua, acho que foi num evento em que eu tinha sido convidada, mandei lá meu trabalho, meu site, enfim. O organizador teve a oportunidade de ver meu trabalho e chegando lá estava escrito Bitt mais mulher. Daí eu li aquilo, parece que eu sou um puxadinho do Bitt, né? Na verdade não, eu sou uma artista separada, descolada dele, eu tenho outra produção, falo sobre outras coisas. Então é isso, né? No detalhe ali, poxa, que coisa, né? Que básico, de novo, gente, é sempre que a gente considera que é muito simples, que é muito básico, que é muito fácil de entender, mas infelizmente não é. Esse é um dos, né, situações que as mulheres passam, assim, de ter que ficar prestando atenção na roupa porque alguém tá vendo. Então não vai pintar de shorts porque alguém vai ficar ali enchendo o saco. São sempre questões relacionadas ao machismo. A gente quer o mesmo respeito, as mesmas possibilidades, né?
a mesma condição de se desenvolver naquela linguagem, né? Eu lembro inclusive de uma palestra que eu estava inclusive na banca e um cara estava falando lá, né, na experiência dele do grafite, que mas eu saía mesmo, com 12 anos de idade ali, eu fui lá e saí para pintar. Daí uma moça que estava na plateia, é interessante que eu gostaria de fazer isso também, só que eu tinha que cuidar do meu irmão e da casa. Então, lembrar dessas coisas. Enquanto os caras estavam se desenvolvendo, as meninas estavam onde? Super atarefadas com as coisas da casa, como no caso dessa menina, às vezes cuidando de irmão. Como a casa pode aprisionar, né? Esse menino também, ele tinha demandas de higiene, a casa dele precisava estar limpa. Por que ele estava lá? Porque alguém estava fazendo a tarefa dele, provavelmente. Por que pra gente sobra a tarefa doméstica, né? E é isso, não é radical, são coisas básicas, né? Tipo, se você precisa de roupa limpa, você precisa lavar. Você não vai colocar uma mulher para fazer essa tarefa, né? Sua avó, sua mãe. É importante colocar que o machismo você quer aniquilar assim, as possibilidades das mulheres e a gente não quer aniquilar as possibilidades dos homens, né? E esse é o feminismo. E a nossa proposta é o feminismo, onde as mulheres conseguem ter as mesmas possibilidades, né, que os homens. A gente conseguir coisas básicas, né? Conseguir transitar sem ser abusada, sem ser morta. Conseguir que as pessoas entendam que as escolhas são de cada pessoa, né? Sobre qual roupa usar, né? Sobre como se portar, de qual espaço estar, né? E é uma coisa que a gente precisa ficar pensando 1000 vezes. Eu vou estar naquele espaço, mas é muito inóspito, é um lugar meio vazio, o que eu vou fazer sobre isso, e a minha roupa. Então, que diferença, né, para quem não precisa pensar nisso? Precisa pensar nessas questões, né? Então, a gente está nessa corrida muito atrás, muito atrás. Por isso que é importante nesse cenário assim de pensar numa mudança a longo prazo, de pensar muito do nosso papel enquanto educadores, né? Não só no contexto de pai e mãe, mas de pessoas que têm crianças em volta, né? Sobrinhos, filhos de amigos. Como esse meu olhar precisa estar ali atento para como que eu posso contribuir, né, nessa discussão? Como que eu posso mostrar que não tem problema a cor que está vestindo? Como que eu posso mostrar para a menina que a brincadeira não é só fogãozinho, né? Como que eu posso mostrar para o menino que é importante também o fogãozinho, porque ele vai ter que eventualmente cozinhar, porque ele come, né? Ele tem essa necessidade, né? E para a menina, como é importante mostrar o que está sentindo, gritar e extravasar mesmo, tal como os meninos fazem, ter outras brincadeiras, esporte, correr, né? Então, de não ter essas separações, assim, porque é isso, né? A pessoa é múltipla, pode gostar da boneca, não tem problema, né? Mas gosta de correr também, gosta de brincar de outras coisas, de explorar as possibilidades do corpo, né? E para o menino também é legal ter esse lugar do cuidado, né? Porque para o menino não existe isso, né? De bebezinho, de casinha, comidinha, que é o local do cuidado, né? Você vai estar zelando por alguém, você vai estar cuidando. Então, de desenvolver também, de mostrar para o menino que é legal cuidar. É legal. Então, tá muito alerta sobre nosso papel de educadores.
Para mim foi muito importante entender a força do fazer mesmo, porque a gente entra em muito erro, e inclusive para quem tem mais experiência, são muitos os erros, mas isso comunica que a gente está indo por lugares diferentes. Quando a gente passa pelo mesmo lugar, a gente não erra, né? Aí quando a gente erra, a gente encontra uma trilha. E aí, a partir dessa trilha, se ramificam milhares de possibilidades, né? Quanto mais erro, mais possibilidades. Então, uma dica que eu encontrei, assim, que foi valiosa para mim, é de não olhar para o erro como um bloqueio, mas como uma abertura de possibilidade, assim, né? E insistir no fazer. Não ficar ali na procrastinação do melhor jeito de realizar, no melhor trabalho. É fazer. Fazer, né? Porque tem coisas que só o fazer te mostra, né? Ficar muito ali na questão da ideia, óbvio que é importante, mas só isso chega no momento que te paralisa. Então fazer, desenvolver, né? E errar muito. Se lançar é um negócio que vai te trazer algum resultado, nem sempre bom, mas não se lançar, aí é certeza que não tem resultado nenhum. Então, que é a coisa da procrastinação, né? Assim, ficar ali pensando em milhares de possibilidades, qual que é o resultado disso efetivo? Não tem, né? Você pode fazer, sei lá, 5 trabalhos ruins, mas isso vai mostrar que você encarou o medo ali, né? Que é aquele medo da folha em branco, da tela em branco, né? Você fica ali diante de milhares de possibilidades que podem acontecer e aquilo te trava. Mas quando você assume essa postura destemida, né, de fazer, você consegue se abrir, você consegue pensar em outras coisas, se lançar, enquanto o espaço da comodidade te deixa como você está. Então, é sempre o risco mesmo que te movimenta.